Olá pessoal, nessa aula vamos tratar então de exercícios relacionados à regra da cadeia. O primeiro exercício aqui é esse em que z, dado z igual a ln de 2x² mais y, com x igual a raiz de t e y igual a t elevado a 2/3, é para determinar o dz/dt. Então, a primeira coisa a observar aqui é que a função z ela é uma z de x de t e y de t, né? Ou seja, a gente tem uma composta de uma função de z de xy e a x é uma função de t e y é uma função de t, né? Pela regra da cadeia, sabemos que o dz dt, nesse caso, se calcula como derivada de z em relação a x vezes derivada de x em relação a t, mais a derivada de z em relação a y vezes a derivada de y em relação a t. E como é uma composta onde a função composta é uma curva de uma variável, então acaba sendo o cálculo sendo só de dz/dt, né? Então a gente precisa calcular todas essas derivadas de del z del x, dx dt, del z del y e dy dt. Então vamos começar com a derivada parcial de z em relação a x. Aqui é fácil, né? Derivada do ln é 1 sobre o que está dentro do ln, que é 2x² mais y, vezes a derivada do que está dentro, né? Do ln, que é, no caso, 4x, o y é encarado como uma constante. Então, a gente encontra que a derivada de z em relação a x é 4x dividido por 2x² mais y. A derivada agora de z em relação a y acaba ficando 1 sobre 2x² mais y vezes a derivada do que está dentro, que é 1, né? A derivada de y é 1. Ou seja, a gente chega só com 1 sobre 2x² mais y. Bom, vamos fazer a derivada de x agora em relação a t. Essa é fácil, né? A gente tem aí que a derivada de x em relação a t é 1 sobre 2 raiz de t, ela é bem conhecida. E a derivada de y em relação a t, isso fica 2/3 de t elevado a 2/3 menos 1, né? Ou seja, isso é 2/3 de t elevado a menos 1/3. Então, a derivada de y em relação a t é 2 sobre 3 vezes t elevado a 1/3. Bom, vamos montar então a nossa derivada, né? O dz dt, ele é a derivada de z em relação a x, tá aqui, né? Essa aqui em amarelo. Eu vou colocar as nossas derivadas aqui todas em amarelo e vamos reescrever lá no outro lado. Então é 4x dividido por x, 2x² mais y, 4x dividido por 2x² mais y vezes derivada de x em relação a t, 1 sobre 2 raiz de t, mais derivada
de z em relação a y. 1 sobre 2x quadrado mais y. 1 sobre 2x quadrado mais y, vezes a derivada de y em relação a t. 2 sobre 3t elevado a 1/3. 2 sobre 3t elevado a 1/3. Aqui. Vou colocar entre parênteses essa parte aqui. Substituindo o x que é igual a raiz de t e o y igual a t elevado a 2/3, o que a gente obtém é 4 raiz de t dividido por 2t, né? Mais t elevado a 2/3, tudo vezes 1 sobre 2 raiz de t, mais 1 sobre 2t mais t elevado a 2/3, vezes 2 sobre 3t elevado a 1/3. Essa daí é a derivada de z em relação a t. O segundo exercício aqui é, dada z igual a x quadrado menos y tangente x, com x igual a u sobre v e y igual a u quadrado v quadrado, determina a derivada de z em relação a u e derivada de z em relação a v. Aqui vai ficar um pouco mais complicado, que agora a z ela é uma função de x, né? X de uv e y de uv. Então, nesse caso, as derivadas parciais, né, derivada de z em relação a u, pela regra da cadeia, isso é a derivada de z em relação a x, vezes derivada de x em relação a u, mais a derivada de z em relação a y, vezes a derivada de y em relação a u. Isso é a derivada parcial de z em relação a u. Vamos calcular primeiro essa e depois a gente vai para a derivada parcial de z em relação a v, né? Porque agora a x é uma função de uv e y em função de uv, né? Então a z acaba sendo uma composta também de funções de duas variáveis. Então a gente precisa calcular duas derivadas também nesse caso. As derivadas aqui no caso, acho que eu vou colocar a fórmula aqui de v, porque a gente utiliza só a derivada de z em relação... Não, a gente aproveita depois. Vamos fazer então a derivada de z em relação a x. A gente vai aproveitar elas depois. Derivada de z em relação a x, se você olhar ali, z igual a x quadrado menos y tangente x, isso fica 2x menos o y fica constante, né? E aí a gente calcula a derivada da tangente, que se vocês forem procurar, isso dá secante ao quadrado, né? De x. E a derivada de z em relação a y também é relativamente fácil, né? O x fica constante, então a primeira x quadrado dá zero, menos a derivada de y dá 1, então a gente obtém menos tangente de x aqui, na derivada de z em relação a y. Vamos calcular então a derivada de de u, derivada de u em relação a u, né? Derivada de x em relação a u. A derivada de x em relação a u, olhando aqui, ela como x é u sobre v, o v fica constante, a u é o que a gente tem que derivar, né? Então fica 1 sobre v.
E a derivada parcial de y em relação a u, aqui o y é u quadrado vezes v quadrado, o v é constante, né? É encarado como uma constante, e a gente olha e deriva só em u, né? Então aqui fica 2u v ao quadrado. Então, nesse sentido, a derivada de z em relação a u, ele fica 2x menos y secante ao quadrado de x, vezes a derivada de x em relação a u, que é 1 sobre v, mais derivada de z em relação a y, que é menos tangente de x, vezes derivada de y em relação a u, que é 2u v ao quadrado. Então, a gente reescreve tudo isso, né? Vou escrever aqui, derivada de z em relação a u. Eu já coloco o iv aqui, né? 2x aqui fica 2 vezes u sobre v, menos, que tudo multiplica, né? Vezes 1 sobre v. Vou colocar aqui esse colchete. 2u sobre v menos y secante ao quadrado, né? Y é u quadrado v quadrado, então fica u quadrado v quadrado secante de u sobre v, secante ao quadrado, né? De u sobre v, vezes 1 sobre v, né? Então essa é a primeira parte. Menos 2 vezes u quadrado, u vezes v quadrado, né? uv quadrado, uv quadrado, tangente de u sobre v. Então essa é a derivada parcial de z em relação a u. Para calcular a derivada de z em relação a v, lembra da regra da cadeia, então que a gente precisa calcular a derivada de z em relação a x vezes a derivada de x em relação a v, no caso. Então, derivada parcial de x em relação a v, mais a derivada de z em relação a y, vezes a derivada de y em relação a v. As derivadas de z em relação a x e a y a gente encontrou lá atrás, né? Então, o que a gente precisa aqui é calcular a derivada de x em relação a v, que o x é u sobre v, então acaba ficando menos u sobre v ao quadrado, né? E a derivada de y em relação a v, como o y é u quadrado v quadrado, agora u é encarado como uma constante, a gente deriva em v, né? Então a gente fica com 2u quadrado v. Nesse caso, então, a derivada parcial de z em relação a v fica derivada parcial de z em relação a x, então não muda ali, na verdade. A gente tem ali em cima, ó, já calculando em o iv, né? 2u sobre v menos u quadrado v quadrado secante ao quadrado de u sobre v. Isso é a derivada de z em relação a x, com o x e o y já substituídos, né? Vezes a derivada de x em relação a v, que é menos u sobre v quadrado, mais, no caso ele fica menos,
tangente de U sobre V vezes o 2U² V. Tangente de U sobre V. Então, esta é a derivada de Z em relação a V. Então, a próxima aula eu continuo com mais alguns exemplos.